eu vou falar sobre densidade e pressão. A densidade, ela mede a concentração de massa. Então, toda vez que no problema pedir, calcule a densidade, você vai fazer densidade, que é igual a massa dividido pelo volume. E pressão, ela mede a concentração de uma força. Ou seja, toda vez que pedir no problema pressão, você faz força dividido pela área. Pressão hidrostática é a pressão que materiais fluidos, gases e líquidos fazem sobre outros corpos. E aí a equação é pressão hidrostática, que é igual a densidade vezes a gravidade local vezes a altura da coluna do fluido. Então, aqui no caso, ficaria a gravidade, aqui a altura, dentro a densidade, e embaixo aqui ficaria a pressão hidrostática, beleza? E aí ele fala assim: se este fluido ele estiver sobre um local aberto, se ele estiver sem tampa, ele vai receber uma certa pressão. Então, a pressão do ar ele vai vir sobre este recipiente, e aí eles vão usar uma outra equação, que é essa daqui. Pressão absoluta, que é igual à pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Se o recipiente estiver sobre nível do mar, a pressão atmosférica é igual a 10 sobre 5 PA, que é igual a 1 atm. Aqui eu vou mostrar um exemplo. Ele fala assim: em uma lagoa temos água com densidade de 1 vezes 10 ao cubo e uma profundidade máxima de 25 metros. Sabendo que a pressão atmosférica na região da lagoa é de 0,8 atm, calcule a máxima pressão que será sentida dentro da lagoa. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber a pressão máxima, dentro da lagoa. Então, primeiro você vai descobrir a pressão máxima. Para descobrir a pressão máxima, você faz pressão absoluta, que é igual à pressão atmosférica, vezes a densidade, vezes a gravidade, vezes a altura. Pressão absoluta, que é igual a 0,8, que foi o que ele deu aqui para mim no problema, vezes 10 à quinta. Por que 10 à quinta? Porque ele quer a pressão dentro da lagoa. E como eu disse aqui anteriormente, sobre o nível de mar, sobre o nível de lago, de lagoa e tudo mais, você coloca 10 à quinta. Então, aqui ele faz 0,8 vezes 10 à quinta, mais 1 vezes 10 sobre 3, que é o que ele me dá no problema, vezes o 10, vezes 25. Aí, então, você vai resolver 0,8 vezes 10 sobre 5, mais 25 vezes 10 sobre 4. Só que aqui você tem que igualar, certo? Então, você vai descer uma casinha e passar esse daqui para lá, beleza? Aí vai ficar 8, né? Aí, então, agora você vai descobrir a pressão absoluta sobre o nível do mar. Sobre o nível dentro da lagoa, né? Aí você faz 8 vezes 10 sobre 4, mais 25 vezes 10 sobre 4. Pressão absoluta, que é igual a 3,3 vezes 10 sobre 4. Só que daí, ele quer passar sobre 5. Então, você faz pressão absoluta, que é igual a 3,3 vezes 10 sobre 5 PA. Pressão absoluta, que é igual a 3,3 atm. Nos vasos comunicantes, ocorre uma distribuição de força, ou seja, a pressão 1 ela vai ser igual ao que foi na pressão 2, a força 1 vai ser igual ao que foi na força 2, a área 1 vai ser igual ao que foi na área 2. Então, ocorre uma distribuição de força nos vasos comunicantes. Vou falar sobre termometria. Temperatura é o grau de agitação das moléculas, e calor é a energia que é transferida entre corpos com temperaturas diferentes. Aí entra as escalas termométricas, que é o seguinte: temos a primeira,
Nas escalas termométricas, a gente tem a primeira, que é para descobrir o ponto de ebulição em Celsius. A segunda é para descobrir o ponto de ebulição e difusão em Fahrenheit, alguma coisa assim. E o terceiro é para descobrir o ponto de fusão e de ebulição em Keltons. E o quarto é para descobrir o ponto de fusão e de ebulição em alguma coisa que tiver no problema. Tipo, esse aqui você vai meio que inventar, tá? Aí você coloca qualquer número, eu coloquei N, para ficar um pouco mais fácil. Aí, cada uma dessas escalas termométricas, elas possuem uma fórmula, que é a seguinte. Nas escalas termométricas, a gente tem a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, beleza? E aí, a gente quer saber, então, as fórmulas. Aí, a primeira é 1 com 2. Para descobrir a 1, você faz C com 0, C menos 0 dividido por 100 menos 0. É sempre isso. Por quê? Você pega o primeiro com o final. Primeiro com o final, beleza? E para descobrir o 2 é a mesma coisa. O F com o final, o primeiro aqui com o final. F menos 32 dividido por 212 menos 32. Então, você descobriu o que você queria, que era a equação, né? E aí, você vai resolver e você vai ter esse resultado. C sobre 5, que é igual a F menos 32 dividido por 9. Então, toda vez que ele pedir Fahrenheit, você vai usar essa resolução aqui. Se você não decorar essa fórmula, você tem que fazer essa conta para você chegar nesse resultado, tá? E aí, você tem 1 sobre 3. 1 sobre 3 é a mesma coisa. Você olha aqui no termômetro, o primeiro com o final, primeiro com o final. E aí, você vai ter a seguinte fórmula, que é C menos 0, 100 menos 0, que é igual a K menos 273, dividido por 373, menos 273. Que vai dar nessa resolução aqui, que é C, que é igual a K menos 273. E aí ele fala 1 sobre 4. Aí você vai no termômetro. E aí, lembra que eu falei pra vocês que o 4 você tinha que inventar porque você não sabia, era um número qualquer que o problema dava pra você. Então, se o número falar, aqui é 200 e aqui é 100. Aí, você vai fazer N com 200, N com 100, 200 com 100. Só que aqui eu coloquei 360 e 60. Então, eu vou fazer N com 60, 360 com 60. E aí, então, vai ficar assim. 1 com 4 vai ficar C menos 0, 100 menos 0, igual estava aqui nos primeiros, né? Que é o termômetro 1. E o 4, que é N menos 60, 360 menos 60. Aí, você vai fazer toda a resolução aqui, que vai dar C, que é igual a N menos 60 dividido por 3. Essas fórmulas aqui não vão mudar, são sempre essas. Então, como eu disse pra vocês, se você quiser decorar, pode decorar. Se quiser fazer a fórmula, você vai chegar sempre nesses dois resultados. Agora, essa daqui, você vai mudar sempre os números. Então, nem sempre vai ser assim, tá? Então, você tem que fazer a conta pra você saber qual vai ser o número que vai estar aqui, beleza? Agora, eu vou falar sobre dilatação. Dilatação térmica é quando existe uma dilatação natural nos corpos devido à mudança de temperatura. Então, quando ocorre uma mudança de temperatura, ocorre uma mudança natural dos corpos. Aí nós temos a dilatação linear, que é dilatação igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente da dilatação linear vezes a variação de temperatura. Na dilatação superficial,
a equação é a seguinte: dilatação é igual a área inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial vezes a variação de temperatura. Dilatação volumétrica, você faz o coeficiente, isso aqui, ó, é o coeficiente de dilatação. Tá? Então, você faz o volume inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes o ΔT, que é a variação de temperatura, beleza? Bom, esse foi o vídeo na qual eu expliquei sobre densidade, pressão, pressão hidrostática, vasos comunicantes, termometria e dilatação. É isso.